Boa noite a todas, a todos e a todes. Meu nome é Johnny Medeiros, faço parte do Corpo de Educação do IMS Rio. Gostaria, primeiramente, de saudar os nossos colegas intérpretes. Boa noite, meu nome é James, esse é o meu sinal em Libras. Vou fazer minha autodescrição aqui rapidamente. Eu sou um homem de pele morena, cabelos pretos médios. Eu estou usando uma blusa de manga comprida e zíper preta, num fundo todo preto. Boa noite, eu sou a Grace, o meu sinal é esse, sinal de trancinhas descendo ao lado da cabeça até o ombro. Eu tô com uma blusa preta, sou uma mulher negra de cabelo raspado, uso um fone de ouvido na cabeça e a parede atrás de mim é branca. Muito obrigado, gente. Eu sou um homem branco, cisgênero, careca, tenho olhos amendoados pretos, um nariz largo, uso uma barba longa grisalha, um par de alargadores pretos, estou vestindo uma camisa com fundo preto, flores vermelhas e algumas folhagens verdes. Vamos dar início, então, a mais uma conversa que faz parte do segundo Fórum de Acessibilidade, Convergências entre Arte, Educação e Saúde. Esse fórum foi elaborado pela equipe de educação do Instituto Moreira Salles e para contribuir com essa conversa, cuja temática é o protagonismo da pessoa com deficiência, eu gostaria de apresentar o João Maia. Ele é fotógrafo, nasceu em Bom Jesus do Piauí, em 1974, licenciado em História. Aos 28 anos, foi acometido pela uveíte bilateral e passou a enxergar vultos e perceber cores. Assim que perdeu parte da visão, João se envolveu com o movimento paralímpico e foi atleta de arremesso de peso e lançamento de dardo e disco durante 7 anos. Sua realização pessoal se deu quando conhece a fotografia e passa a registrar o movimento paralímpico agora como fotógrafo. Fundador do projeto Fotografia Cega, hoje realiza workshops e oficinas sobre fotografia. João, eu gostaria de agradecer a sua presença. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Johnny. Estendo os meus cumprimentos aos intérpretes, James e Verônica, também o meu colega Rogério. Vou me descrever com acessibilidade para as pessoas cegas e com baixa visão. Sou negro, tenho cabelos crespos ondulados na cor preta, tenho um rosto redondo, olhos pequenos, nariz levemente achatado, lábios grossos. Estou usando um fone de ouvido branco. Estou trajando uma camiseta social na cor azul com listras finas brancas. Sobre a camiseta social, um blazer na cor caramelo. No segundo plano, um fundo branco. Senhores e senhoras que estão nos acompanhando, aos produtores culturais, o fator financeiro não seja um impedimento para a acessibilidade, né, nas produções culturais. Pois as pessoas com deficiência, sem os recursos de acessibilidade, estão excluídos, né, de frequentar centros culturais e museus. A cultura e a acessibilidade é um direito de todos. A arte é livre. Boa noite. Muito obrigado, João. Eu assino embaixo. E gostaria de convidar também agora o Rogério Andreoli, que é gaúcho, residente no Rio de Janeiro há mais de 35 anos, ator e bailarino profissional, psicólogo, pós-graduado em psicologia hospitalar e psico-oncologia, teve poliomielite aos 9 meses de idade, militante no movimento PCD desde 1984, ativista no movimento cultural e artístico das pessoas com deficiência,
cofundador da Pulsar Companhia de Dança, ministra workshops e palestras sobre inclusão sociocultural das pessoas com deficiência através da arte, fundador e atual presidente do Very Special Arts do Brasil e conselheiro municipal de cultura na cadeira de expressão das artes das pessoas com deficiência. Muito obrigado, Rogério, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Vamos aguardar o Rogério chegar. Agora sim, seja bem-vindo, Rogério. Voltei. Boa tarde a todos. Boa tarde, Johnny. Boa tarde, João. Boa tarde para o pessoal de descrição das Libras e a todos e a todas. Eu sou Rogério Andrioli, sou branco, não uso barba, tenho cabelos grisalhos, olhos castanhos escuros, meu rosto é redondo, meio gordinho, estou de camisa preta, óculos com armação preta, um fundo é branco, uma escultura e uma janela ao lado. Eu queria também fazer minhas palavras do João e queria acrescentar uma coisa, né? Eu, às vezes, fico sem entender por que não se faz um projeto de qualquer natureza, seja para teatro, seja para dança, seja para o que for, não se reserva uma verba especificamente para a acessibilidade. Porque quando se lança um edital, você tem lá as reservas, né? Você tem uma reserva, vai ser tanto para o figurino, vai ser para a luz, vai ser tanto para a divulgação, né? Por que os editais têm reservas para a acessibilidade? Ele deveria contar como mais ou menos como um item da pauta do espetáculo, do que quer seja, da produção cultural que se vai levar, né? Ele precisa ser encarado como um item normativo da produção cultural. E quanto à acessibilidade, eu também gostaria de acrescentar que a acessibilidade, quando a gente torna uma coisa acessível para uma ou mais deficiências, a gente não está só tornando uma coisa acessível para aquela deficiência. Quando você faz uma rampa, você não está fazendo uma rampa apenas cadeirante, você está fazendo uma rampa também para mãe que está chegando com carrinho de bebê, você está fazendo uma rampa para uma pessoa que tem alguma dificuldade de andar, uma senhora mais velha, um senhor com AVC. Então, a gente não adapta apenas para um público, a gente adapta para vários públicos. Isso é muito importante que os dois colocam, porque existe uma culpabilização, né, da falta de verba, quando, na verdade, é só uma não vontade de acessibilizar o espetáculo ou alguma exposição, e a gente precisa hoje quebrar essas barreiras atitudinais e comunicacionais e entender que está para além da acessibilidade física, né? Tá? Em todos os sentidos, no sentido de acesso, no sentido amplo de acesso para todos, né? Para todes e todas. Mas, enfim, a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre isso nesse dia de hoje. A dinâmica da mesa de hoje, ela funcionará da seguinte forma. Serão 30 minutos para cada convidado e abriremos para perguntas para o público no final. Nesse momento, eu gostaria de compartilhar com todos um vídeo chamado A Fotografia Cega, de João Maia, dirigido por Caluan Leite e Marcel Yukoda. Você já ouviu falar no fotógrafo cego? Sou eu esse cara. Sobre tela escura, a hashtag pra cego ver. Foco nas mãos e no rosto de um homem negro segurando uma bengala guia. Na tela, o título A Fotografia Cega, de João Maia. João olha pela lente da câmera. A tela escurece. Ele mostra crachás com fotos. Isso aqui é o marco de todo o meu trabalho, né? Saber que o Comitê Internacional Paralímpico, né, me deu a grata satisfação do credenciamento. E esse credenciamento vem coroar. Segundo as informações, eu fui o primeiro
e o único deficiente visual no Brasil, acredito eu que no mundo, a cobrir uma Paralimpíada. Matérias de revistas sobre João. Eu fiquei deficiente em 2004, devido a uma uveit bilateral, uma inflamação em alto grau que lesionou meu olho esquerdo, né? E meu olho direito, um descolamento de retina, então meu olho totalmente zerado, então eu tenho uma baixa visão. Ele limpa a lente, aproxima a câmera do ouvido, caminha dentro de casa, abre a porta e sai. Vale a pena fotografar sem ver o resultado? Vale. Vale porque eu quero, vale porque eu posso. E assim a gente se conecta às outras pessoas. E a fotografia para mim é uma linguagem. João desce uma escada. A minha composição ela tem que passar pela essa questão sonora. Eu vou ter algum retorno sonoro que aí eu vou dizer, esse é o momento. Pode dar um clique. No Centro Paralímpico, na quadra de goalball, ele tateia uma parede de madeira. Fotografa um jogo com uma lente comprida na frente da câmera. Eu tenho que estar ligado no som do guizo da bola. Tem que estar ligado na comunicação dos jogadores. E tem ruídos, né? Eu preciso me concentrar bem para me conectar. Bola, jogador e ação. É isso, não é fácil. Ele observa o jogo atentamente. A gente fica cego, né? Sorri. Na quadra de futebol de 5. A gente vai desenhar essas fotos com som hoje. Vou tentar pegar lances espetaculares, lances assim incríveis. João observa as fotos na tela da câmera com o auxílio de seu assistente. Esse aqui, né? Cortou não, né? Não, a bola tá com ele. Tá tipo... Pela bola aí. Massa, e a bola tá no meio deles dois. Sim. Beleza, bora nessa. A tela escurece. Teve a oportunidade também de ser agraciado com uma medalha. Então essa medalha aqui coroa todo o nosso trabalho, né, nos bastidores, levando para todo mundo aí as melhores imagens, levando aí emoção, levando aí o que é de belo do esporte paralímpico. Ele exibe uma medalha de prata. Foco no rosto de João de perfil. Com um pequeno exercício, você que enxerga, quando for utilizar suas redes sociais, por favor, descreva as imagens. Os nossos leitores de tela, eles vão ler se você descrever. Se você não descrever a imagem, ali vai ser um gráfico somente. Tela escura. A Ana é negra, cabelos crespos, ondulados. Eu fotografei ela com uma tele, uma piscina. Eu pedi para ela mergulhar e ela levantar. Eu pedi para ela sacudir os cabelos. E ali a gente consegue congelar, né, as gotículas de água. E aquele cabelinho dela em formato de arame, sabe? A prova d'água, lindo. Aquele rosto de criança, expressando toda aquela ternura, aquela alegria. Então, assim, é uma foto maravilhosa, que tem um fundo desfocado, com os tons de verde. E ela tá bem em plano, mais retrato, mais na horizontal. Essa é uma das fotos que eu gosto muito. Foto em close de Ana, com os cabelos molhados, olhos fechados e o rosto envolto por gotas de água, sorridente. Na tela, a hashtag Pra Cego Ver. Foto de João Maia, com os 5 integrantes da equipe de gravação. Foto de João e seu assistente no Centro Paralímpico. Audiodescrição Ver com Palavras. João, primeiramente eu queria agradecer pelo fato de você ter compartilhado esse vídeo com a gente, porque ele contextualiza de uma forma muito sensível a sua trajetória e aponta questões tão importantes como acessibilidade digital, como a audiodescrição, e sem contar que uma das penúltimas cenas mostra uma fotografia lindíssima de uma garota com gotículas de água na imagem. E eu agradeço muito pelo fato de ter compartilhado isso com a gente, com todos nós hoje à noite. Eu que agradeço ao Instituto Moreira Salles, todos vocês, né, o Núcleo de Educação,
pela essa oportunidade de que o mundo possa ver o meu trabalho. Muito obrigado. E tem algo que me chama bastante atenção no vídeo, que você lança a seguinte pergunta: vale a pena fotografar sem ver o resultado? E você diz: vale porque eu quero, vale porque eu posso. E eu acho que se estamos aqui reunidos hoje é justamente para que todos possam escolher sobre o que falar, sobre o que fazer, sobre o que agir, né? Que ninguém diga como os nossos corpos, como os corpos de pessoas com deficiência, devam existir no mundo. E aproveitando esse gancho, e antes de fazer a minha primeira pergunta, eu gostaria de trazer para a nossa conversa uma citação de um fotógrafo esloveno, cego, o Balkar, que com certeza você conhece, e que ele vai dizer o seguinte: o olhar físico que quer ver não é aquele olhar da verdade, pois a presença de um objeto só pode ser confirmada pelo toque físico. Por essa razão, o tato permanece o único órgão da verdade. Poder-se-ia defini-lo como um olhar chegado ou encostado, aquele que não provoca ainda a separação inelutável entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Não nos resta senão examinar essa separação a fim de que o pensamento permaneça o único princípio verificador de uma possível verdade. O toque tátil continua sendo o sentido da verdade, dado que ele não pode negar a materialidade das coisas. Este trecho, para mim, João, evidencia a importância do tato no sentido de relação. E você pontua no seu vídeo a questão da audição como forma de materialização da imagem. Acredito que a fotografia ela está para você como uma forma de se relacionar com o mundo sensorialmente. E a partir disso, eu gostaria de saber sobre a sua relação com a fotografia antes de ser acometido pela uveíte bilateral e quais foram as mudanças na relação com a linguagem fotográfica, por favor. Bom, quero mandar um abraço, primeiramente, para o meu estado, o estado do Piauí, para todas as pessoas da minha cidade, Bom Jesus, e para o Brasil também. A minha relação com a fotografia, no início, foi de um fotógrafo convencional, né? Em que a visão é a prioridade, né? E esquece-se de usar os sentidos, né? A audição, o tato, o olfato, né? E aí depois eu tive que me reinventar, né? E a minha linguagem ela passa a ser toda utilizando as minhas percepções olfativas, né? Táteis e auditiva. Dessa forma, eu me consigo me conectar com as pessoas, né? Porque o que acontece? Hoje, somos mais de 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Desse total, 5 milhões e 800 são de pessoas cegas e baixa visão. E o maior número de pessoas são pessoas com baixa visão. O que acontece? Cada pessoa que tem um resíduo visual utiliza de uma forma. O meu resíduo visual é percepções de vultos coloridos e desfocados. Eu não tenho foco. Então, qualquer coisa que se movimenta na minha frente, isso já é um elemento para a minha composição. Mas a minha composição, ela é através da audição. Eu costumo dizer isso mesmo. Eu transformo sons em imagens. E com relação ao meu contato, né, com os recursos de acessibilidade, eu gostaria de dizer para todos vocês que como é importante a audiodescrição, a sua importância. Há 10 anos atrás, né, eu tive contato com um espetáculo de teatro com audiodescrição. E aquilo para mim foi o máximo. Poder ter entendimento do espetáculo, né? Porque antes da minha deficiência, eu
gostava de ir em teatros, né, shows, tudo que era cultura, eu acessava. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui numa Bienal, né, ali no Ibirapuera, eu tive contato com a fotografia em exposições e eu percebi uma coisa, assim, eu tinha uma mentalidade de quem morava nos Estados Unidos era todo mundo rico, não existia pobre. E através de uma exposição fotográfica, eu pude perceber, através da arte, que existiam também pessoas pobres nos Estados Unidos. E voltando para esse aspecto dos museus, dos centros culturais. Em primeiro lugar, a acessibilidade física é importante, né? Eu posso ter rampas, ter elevadores, ter piso podotátil que direciona as pessoas com deficiência visual. E um detalhe, Johnny, é coisa simples, mas no banheiro, se tem ali a inscrição em braille, né? E também em relevo o símbolo do banheiro masculino, do banheiro feminino, isso já faz uma grande diferença para uma pessoa com deficiência, né? A questão de se respeitar o desenho universal. Quando partimos para a questão da acessibilidade comunicacional, aí que a importância de você ter o contato com pranchas táteis, né? Ter maquetes táteis ou a audiodescrição, para que possa ter o entendimento das pessoas com deficiência, no caso visual. Já a questão da acessibilidade atitudinal, isso é importante. Quando a gente chega nos lugares, nos centros culturais, nos museus, e que a gente é recebido pelo colaborador, que nos ajuda, que nos entende que cada pessoa com deficiência é única e ela precisa ser atendida conforme os seus anseios. Vou dar um exemplo para vocês. Uma exposição fotográfica tem que ter acessibilidade da seguinte forma, o mínimo que eu considero. Textos em brailles, letras ampliadas, fotos em alto relevo, certo? E pranchas táteis. E isso ajuda a entender a obra. Uma pessoa cega pode chegar lá e dizer o seguinte: eu não domino o braille, então eu quero ter contato com essa obra através da audiodescrição. Outra pessoa com baixa visão vai usufruir do texto em letras ampliadas e vai conseguir ver a obra. Então, cada um tem uma necessidade. Outra coisa que é importante lembrar, a representatividade. Sim. A primeira vez que eu participei de uma exposição, Johnny, coletiva com o maior fotógrafo cego do mundo, o Balcar, certo? O Eugênio Balcar. E vi depois exposições desse maior fotógrafo cego do mundo em museus, eu tive a certeza, Johnny, da importância da representatividade. As pessoas com deficiência visual precisam ser representadas nos espaços culturais, nos museus, para que a gente consiga se ver também. Isso é muito importante, a representatividade. E a gente tem que acabar com as barreiras. A acessibilidade, no caso, a audiodescrição, não é só bom para as pessoas com deficiência visual, é para todos. Exatamente. Ter acesso, tá ok? João, eu gostaria de aproveitar a sua fala, porque você traz primeiro sobre os recursos de tecnologia assistiva, você primeiro pontua a questão da importância da audiodescrição, né? Mas a gente entende que dentro de uma exposição, pensando a linguagem fotográfica, a gente precisa se aprofundar um pouco mais. A gente precisa de outras ferramentas, de outros recursos, como você mesmo pontua a questão das pranchas táteis ou pranchas com alto contraste. São recursos que eles se complementam, né? Eles são complementares. E eu acho interessantíssimo isso quando você pontua. Agora eu fico pensando, qual que era a sua relação antes de ter sido acometido pela uveiite bilateral e depois
se tratando das relações com o museu? Você costuma ir mais às exposições? Como que funciona? E pensando também da sua relação enquanto usuário e da sua relação enquanto profissional da fotografia. Veja bem, São Paulo, capital, é uma efervescência cultural. Então, a acessibilidade em museus e tudo que é relacionado a recursos, né, culturais, né, artísticos, recursos artísticos, a gente tem vamos dizer, temos acesso em São Paulo. Mas se a gente pensar que ao redor da capital de São Paulo, as cidades metropolitanas, isso já não acontece, né, como deveria. Se você pensar no Nordeste, no Norte do Brasil, o acesso aos recursos de acessibilidade nos centros culturais é mínimo, ou, em alguns lugares, nem existe. Então, eu vejo da seguinte maneira: quando eu sei que tem uma obra, uma exposição com acessibilidade, eu faço questão de participar, entendeu? Por quê? Porque dessa forma eu estou valorizando, né, o trabalho de toda a equipe do núcleo cultural desse instituto ou desse museu. Eu estou valorizando a nossa inclusão na cultura, a nossa inclusão nos espaços, e, de fato, a gente começa a marcar presença. Então, quando eu vou num lugar que não tem acessibilidade, eu fico um pouco triste, porque eu não consigo ter entendimento da obra. Eu não consigo. E aí, por isso, a importância da acessibilidade, dos recursos de acessibilidade, para que todas as pessoas com deficiência tenham entendimento da obra e começam, de fato, a participar, certo? A estar presente, porque a arte é livre e a arte é para todos. Eu não posso excluir as pessoas com deficiência. Então, assim, eu fico muito feliz quando a gente tem acesso aos espaços culturais e com acessibilidade. Eu gostaria de aproveitar que, como você, enquanto fotógrafo, está trazendo ferramentas muito importantes para a gente, no sentido não só dos recursos de tecnologia assistiva, mas na sua criação de estética, da sua criação de processo criativo, eu queria compartilhar mais uma foto, por favor. Pode ser? Fotografias coloridas de autoria de João Maia. Fotografia cega. Fotografia colorida de um atleta com deficiência visual ao lado de um atleta guia, correndo numa pista de atletismo, unidos por uma corda guia preta presa entre os dedos. Ambos são negros e estão com o rosto e corpo tensionados, uma das pernas flexionadas em posição de corrida e evidenciando seus músculos. O atleta à esquerda aperta a ponta da língua entre os dentes, tem os cabelos raspados com riscos, usa óculos de lente escura, camiseta e shorts verdes, com o número 111 fixo no peito, calça, sapatilhas verde turquesa e preto. O atleta guia, à direita, fecha os olhos com a boca entreaberta, tem os cabelos raspados, testa larga, usa colete laranja com os dizeres Guide sobre a camiseta verde com bermuda verde justa de malha. Eles tocam a ponta de um dos pés na pista vermelha de raias brancas. Ao fundo, imagem desfocada de algumas pessoas e atletas, e à direita, uma faixa gramada. Você quer comentar um pouquinho dessa fotografia, João, por favor? Eu quero dizer que a descrição é maravilhosa e sem ela a gente não tem entendimento de uma obra. E eu só queria complementar, assim, eu fiz essa foto no Centro Paralímpico Brasileiro, que é referência hoje no esporte paralímpico. Parabéns a todos os atletas. Ontem, dia 22, foi o Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Parabéns. E uma coisa que eu quero dizer para você, Johnny, para todos que estão nos acompanhando, o meu sonho é que um dia eu possa entrar no espaço cultural, no museu, eu possa ter uma biblioteca totalmente acessível. É utópico, mas eu gostaria de que eu poderia acessar de lá, de um computador,
todos os livros, né, através de um leitor de tela. Que eu pudesse também, como qualquer outra pessoa, sabe, Johnny, pegar um livro emprestado e esse livro fosse digital, sei lá, através do site, e eu conseguisse ler esse livro de uma biblioteca. Que todos os espetáculos, né, que dentro de um museu, filmes tivesse audiodescrição, que as exposições tivesse a acessibilidade. Eu sei que é utópico. Eu sei que quando hoje as exposições são reservadas à acessibilidade, elas não são por completo numa exposição fotográfica. Muitas vezes o produtor cultural escolhe 3 fotos. De repente a exposição tem 30 fotos. E será que a gente só tem direito de conhecer 3 fotos de 30 de uma exposição? Então eu espero um dia que esse sonho seja realizado, que a acessibilidade seja plena e que as pessoas estejam, todas as pessoas deficientes estejam dentro dos museus por direito e por amor e também por ocupar os espaços que é de direito de todos. Eu acho que talvez do nosso cenário atual ele seja utópico, mas cabe a nós, pessoas com deficiência e sem deficiência, lutar para que esse cenário, essa nova paisagem exista, que a sociedade, que o Estado, ele não transfira a deficiência para o indivíduo, mas que ele consiga se reorganizar, se reinventar para que todos possam ter acesso. Eu poderia ficar aqui com o João, batendo um super papo contigo, mas dada a hora, eu preciso continuar, mas agradeço muito pela sua contribuição. Nesse Obrigado. momento, eu gostaria de ouvir um pouquinho do Rogério e trazer, inclusive, mais compartilhamentos para a noite de hoje. Rogério, levando em consideração a temática da mesa, eu optei por expandir para além da minha pesquisa teórica, encontrar pessoas, produtores de conhecimento com deficiência, que se utilizassem das suas plataformas pessoais de uma maneira bastante política e criasse visibilidade e representatividade para as pessoas com deficiência. E eu me deparei com um jovem ator e diretor chamado Victor Di Marco, que produziu um vídeo chamado A Arte é Capacitista. E ele faz, e neste vídeo, ele vai questionar quais foram as últimas produções feitas por pessoas com deficiência no campo do cinema entre os anos de 2013 e 2018. E de acordo com essa pesquisa, esse mapeamento que ele fez, foram produzidos 846 filmes que foram lançados em salas comerciais e apenas 2 desses filmes foram dirigidos por pessoas com deficiência. Inclusive, ele participou agora do 31º Festival Internacional de Curtas-Metragens aqui de São Paulo e ganhou na categoria Destaque LGBT com o curta O que Pode um Corpo. E eu trago para a discussão essa contribuição porque sabemos que, como a gente estava conversando agora com o João, que a arte é bastante importante para a formação crítica do indivíduo. Mas agora, puxando um pouco para a nossa sardinha, no campo das artes cênicas e da dança, nós bem sabemos o quanto pode ser difícil quebrar com posturas hegemônicas que massacram tanto os nossos corpos. Porque por mais que a gente entenda que esses campos da dança e do teatro sejam importantíssimos para o desenvolvimento dos nossos corpos, a partir do toque, da experiência, do diálogo profundo com outros corpos, de forma intimista, ainda assim, dentro das nossas trajetórias, a gente encontra pessoas, profissionais, professores, diretores, com posturas bastante gordofóbicas, racistas, homofóbicas, capacitistas. E o mercado de trabalho, ele reproduz essas posturas com muita tranquilidade, sem o menor pudor. E aí eu te questiono, por que o teatro e por que a dança? Como foi para você que experiencia o seu corpo com deficiência desde muito cedo, lidar com essas barreiras físicas, essas violências simbólicas, essas
enfim, como foram essas descobertas e os desafios dentro da sua trajetória, por favor, Rogério? Bom, Johnny, eu adorei que o João falou, concordo ipsis com ele, mas, assim, falando sobre a minha experiência, eu vou dizer o seguinte, eu tenho um lema, né? Deficiente não sobe nada no escada, né? Se eu chegar num lugar, num museu, por exemplo, e o museu não for adaptado, eu vou pedir para alguém, eu vou pedir para alguém para a cadeira, vou pedir para outro me dar no colo e vou subir do mesmo jeito, né? E em cima eu vou me fazer ver. Eu vou querer que as pessoas me vejam, vou que as pessoas saibam que eu venci todos aqueles obstáculos, mas estou ocupando aquele lugar. E que deficiente sai de casa, deficiente vai ao teatro, deficiente vai ao cinema, deficiente vai ver uma exposição de fotografia, de pintura, né? E faço questão disso para incomodar. Eu tenho uma postura meio vocativa de ser incômodo. Eu faço isso no sentido mais agressivo da palavra, de dizer para o outro, estou aqui, eu existo e você vai ter que engolir, né? Quando eu vou dar um exemplo, quando fiz o primeiro curso de teatro que era a Lucy Gulbenkian, eu tinha um professor de expressão coral chamado de Lima, um ator, diretor, professor de expressão coral. Certa noite, ele me pediu para ficar na aula, depois do horário, e me chamou para o canto e me disse o seguinte, abre aspas, teatro é corpo, você não tem noção do seu corpo, portanto, você não pode fazer teatro. E você não pode estar aqui simplesmente porque você pode parar. Você não pode impor sua presença aqui só porque você pode pagar. Você está incomodando a todos. Então, nesse dia, cara, eu tinha 22 anos, eu era um menino cheio de sonhos, claro que ele me viu totalmente desprevenido, desarmado, mas no dia seguinte eu voltei com a coordenadora do curso e disse que não era posto do curso e que ia continuar. Eu continuei até o fim do ano, mas aquilo deu muito forte e eu fiquei 6 anos afastado da arte por conta disso. Em 88, eu voltei para o teatro, fui fazer faculdade, a faculdade da cidade aqui no Rio de Janeiro, né? E lá eu fui muito aceito, mas mesmo assim eram barreiras. Existiam profissionais de corpo lá que a gente fazia uma roda. Né? E a gente ficava achado as mãos no chão. Eu também achava as minhas mãos no chão e a professora parava de um em um e parava a mão na costa da pessoa, abrindo musculatura, fazendo uma espécie de massagem. Mal, não era exatamente massagem, era uma forma de fazer você perceber o seu. Quando chegava a minha vez, ela pulava. Num primeiro momento me incomodou, mas depois eu entendi que aquele corpo, um corpo tão diferente dela, é coisa tão surpreendente, é uma coisa tão fora da curva, era um ponto tão fora da curva que assustava. Mas isso também, aí eu estava mais falecido, isso também não me atingiu. Eu continuei ali, incomodando, né? Eu continuei ali batendo na mesma tecla. Nunca deixei guiar pelo desejo do outro. Eu sempre pautei pelo meu desejo. O meu desejo é soberano. Se eu quero fazer teatro, por que eu vou fazer
direito só para um advogado castrado e um ator tem que andar do lado do palco? Por que eu não posso andar na cadeira de rodas? Né? Por que eu vou fazer uma outra? Por que eu vou fazer engenharia? Porque eu não vou precisar andar para trabalhar, porque eu vou trabalhar no escritório. Não. O meu desejo me guia. Eu não deixo que nada mais além do meu desejo me guie. Sim, só um momento, Rogério, que a gente está tendo um problema com a sua conexão. Ah, você está voltando? Voltou, maravilha. Dando continuidade, nossa, muito obrigado por ter compartilhado todas essas experiências, né? E eu acredito que essas experiências que você compartilhou conosco tenham sido tão importante e tão decisiva na criação da Pulsar Companhia de Dança, que já tem 20 anos, que já tem alguns prêmios na bagagem, né? E aproveito, inclusive, a oportunidade para te parabenizar sobre isso, para parabenizar todos os membros da companhia, porque esse tipo de iniciativa, ele promove mudanças no imaginário de quem contempla essa linguagem e, a partir disso, cria visibilidade e naturaliza o corpo com deficiência, pressionando a abertura de nossos olhares para enxergar deficiência como potência, ao invés de estranhamento e aversão. E eu gostaria que você contasse como foi a criação da Pulsar Companhia de Dança e quais foram os maiores desafios em adaptar os espetáculos de vocês a teatros que não tinham acessibilidade física e como vocês eram recebidos dentro desse contexto, por favor. Essa é uma história boa. Bom, a Pulsar Companhia de Dança surgiu em 2000, quando eu, Teresa Tachel e André Kim, Teresa Tachel é bailarina e formada pela bailarina, coreógrafa e diretora, né, da companhia, formada pela Escola Shelviana. A André é bailarina também, formada na Escola Shelviana. A gente já se conhecia de outros carnavais, né? Através de uma amiga comum, já falecida, uma grande bailarina, para mim, a maior bailarina em cadeira de rodas, a maior bailarina brasileira em cadeira de rodas, a minha musa, a minha ídola, a Beth Caetano. E a gente tinha, nós éramos todos amigos comuns, né, da Beth Caetano. E aí a gente se reuniu na minha casa, dia de inverno, já fiz um fondue. E aí eu virei e digo, vamos fundar uma companhia de dança, um grupo de dança. Ela disse, não, nós vamos fazer esse negócio, fazer isso de forma opcional, ou seja, vamos fazer uma companhia de dança. E eu digo, tá bom. Né? E aí a Pulsar surge com um trabalho inovador. Para mim, eu participo do movimento de dança no Brasil desde 1991, né? E a Pulsar surge em 2000 e posso dizer, assim, conhecimento de causa, que a Pulsar foi um divisor de águas para a dança. Porque até então a gente tinha como é que eu vou dizer, um momento que as pessoas viam como se fosse terapia, né? Como se fosse a dança era uma terapia para a pessoa com deficiência soltar, fazer uma atividade física. Tá? E a Pulsar entra nisso e diz, não, isso aqui é a arte. Né? Esse corpo interessa como uma fonte de pesquisa para criação artística. Esse corpo tem resoluções ímpares, esse corpo tem movimentos que são só deles, qualidades de movimento, qualidades físicas de movimento que passam a ser interessantes para a dança contemporânea. Claro que a gente enfrentou muito preconceito.
né? A gente ouviu muito a Teresa, muito de pessoas de dentro da dança contemporânea dizer, não, isso é arte, isso é terapia, né? Mas com muita persistência e muita competência, nós quebramos a barreira em 2 anos. A Pulsar estava dançando profissionalmente. No 4º ano, nós já estávamos recebendo das mãos presidente da República a medalha de Romero Cultural. Isso nos 4 anos, né? Nos 4 anos também, nos 4 anos muito profícuo, né? A gente viajou para o Brasil, fomos nos apresentar num festival internacional de arte com gente do mundo inteiro nos Estados Unidos, no Virtual Arts Festival. Depois nós recebemos essa medalha da Presidência da República, da mãos do Gilberto Gil, que então é ministro da Cultura. Então, assim, a gente teve que trabalhar bastante, mas a gente venceu pela persistência, pela qualidade do nosso trabalho. Obrigado, Rogério. Eu gostaria de abrir o debate agora, inclusive para os convidados, que a gente já tem algumas perguntas. E, inclusive, elogio a vocês dois. Eu queria voltar para o João. A Mídia Marcelino pergunta o seguinte, João, o que você acha do trabalho da equipe educativa dentro dos espaços expositivos e culturais e de alguma forma pode ajudar na acessibilidade das pessoas com deficiência visual? Em que aspectos uma pessoa vidente pode auxiliar nesses aspectos na mediação de uma obra, um artista? São 3 perguntas. Vou repetir novamente. Boa noite, Marcelino. A primeira, a importância do núcleo de educação, né? Isso, o nome dela é Mídia Marcelino. Mídia Marcelino, boa noite. A importância é de suma importância. Um núcleo engajado, um núcleo que está de braços abertos para receber todas as pessoas com deficiência, independente da deficiência, né? O carinho, o sorriso, o abraço, né? Isso é muito importante. E eu sei que esses núcleos eles trabalham fortemente para acessibilizar, trazer recursos de acessibilidade. Então, sem o papel ativo, aí eu volto de novo, a acessibilidade atitudinal. O núcleo tem esse papel. E eu quero agradecer aqui, publicamente, que é a primeira vez que eu fui no Instituto Moreira Salles, eu fui muito, muito bem atendido pelo núcleo, né, o núcleo educacional daqui de São Paulo. Parabéns a todos. E aí a segunda pergunta, ela questiona de alguma forma, pode ajudar na acessibilidade das pessoas com deficiência visual? Quais são os aspectos que uma pessoa vidente pode auxiliar nessa mediação? Bom, em primeiro lugar, é o conhecimento. Existe aí sites, blogs, de pessoas ensinando como lidar com as pessoas com deficiência. A gente sabe que nesse século, o preconceito ainda existe. No meu entendimento, o preconceito é o quê? A falta de conhecimento. Quando temos o conhecimento, facilita conhecer a pessoa com deficiência. Então, isso é muito importante. Então, no caso de uma pessoa com deficiência visual, é bom você saber como avistou uma pessoa na rua. Aí você pergunta se ela quer ser ajudada, né? Porque se a pessoa dizer um não para você, não é que ela seja mal educada, porque ela tem autonomia, né? Pode ser que ele seja um baixa visão, mesmo ele utilizando bengala, ele tem uma autonomia, ou uma pessoa cega. Aí, como que se guia uma pessoa com deficiência? Eu vou tocar no seu cotovelo, né? E vou ficar um passo atrás, um meio passo atrás, e assim eu vou me deslocar, né? Quando a pessoa subir um degrau, eu vou perceber, porque eu tô segurando aqui no cotovelo ou no ombro. Então, assim, essas dicas simples. E muitas vezes, o que vale é a intenção, se colocar no lugar do outro.
Muitas vezes a pessoa ela não entende de audiodescrição, mas ela está te acompanhando, né, no museu. E ela vai lá com toda a boa vontade te explicar, te descrever a obra. Então, o que precisamos ter é a empatia com o outro. Essa é a palavra-chave. E eu gostaria de complementar, porque isso era uma das questões que eu ia trazer, justamente porque eu tenho me debruçado em leituras, pensando, lendo mediadores que pensam e refletem sobre a mediação no campo da acessibilidade. E eu estava lendo um artigo de uma educadora chamada Camila Alves, que é uma educadora cega, que inclusive coordenou um educativo do CCBB do Rio de Janeiro por um tempo, e que ela se debruça muito em pensar no conceito de interdependência, que justamente vai de encontro com independência. A interdependência, o que é? É contar com a relação entre dois indivíduos, entre o indivíduo e a obra. E, nesse sentido, ela afirma o seguinte, eu gostaria de ler esse trecho. Ela fala o seguinte: o que nos interessa é uma política de acessibilidade que toma a interdependência como base, pautando-se na articulação do público com diversos elementos, incluindo-se aí as obras de arte, os corpos, as histórias, as vidas, as sensorialidades, os mais diversos atores humanos e não humanos, porque um contato puro e real com a verdadeira obra de arte não existe senão em relação para pessoas com e sem deficiência. Então, a interdependência está justamente nisso que você apontou, nesse contato, nesse acolhimento, nessa relação de afeto que se constrói em todos os espaços da sociedade, inclusive dentro do museu. Se não tiver afeto, né, por que ele estar ali? Se a gente não cria relação com a obra de arte, por que ele estar ali? Então, eu acho que vai muito nesse sentido. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós temos uma pergunta para o Rogério, do Fabiano Carneiro, que ele diz o seguinte: Rogério, importantíssima a participação do Rogério como representante da dança. Gostaria de saber dos participantes como percebem a questão da acessibilidade por meio dos espaços teatrais, como acontece no Teatro Cacilda Becker, no Rio de Janeiro. Bom, o Teatro Cacilda Becker é a casa da Popular. Nós temos um projeto lá, né, para bailarinos com deficiência que querem começar nessa chama-se Encontro da Cacilda. E então é um projeto da Popular para bailarinos que querem ter primeiro contato com a dança, né? E a gente pode toda e qualquer deficiência, não só deficiência, como toda e qualquer pessoa que tem o desejo de dançar, de se mover, enfim. Para nós não tem diferença nenhuma de idade, de gênero, de deficiência, de não deficiência. A própria Pulsar, ela é uma companhia que tem, por definição, ser uma companhia de dança composta por atores e bailarinos com e sem deficiência. E para nós o importante é essa troca entre as pessoas com deficiência e os dias que não têm deficiência. Essa troca que nos interessa, né? O que surge dessa troca nos interessa. Os espaços adaptados no Rio de Janeiro são poucos, eu diria, né? Ainda precisaria de mais. Mas a gente tem alguns, o Cacilda Becker é um deles, né? Tem todo adaptado. O Teatro Angelvana, que fica dentro do centro coreográfico também. A gente mudou por Deus coreográfico aqui no Rio de Janeiro, mas a classe mobilizou. Não sei bem como é que está essa questão, mas sei que está encaminhado. A maioria dos teatros que nós vamos dançar tem um nível de adaptação, mas ainda há muito melhorar.
ainda muito melhorar. O cérebro, no momento está fechado, que é a prefeitura, no momento fechado, que está exatamente adaptado, precisa até sofrer modificações do lado de dentro da curvia, né? Lá de fora ele é bem acessível, mas do lado de dentro tinha umas 3 escadinhas, uns 3 grauzinhos precisavam ser resolvidos, e que é fácil resolver. Enfim, a gente tem ainda muito a avançar, né? Temos muito já adaptados, mas eu acho que poderíamos avançar bastante. Maravilha. João, do J. César, ele pergunta como você se interessou justamente pelo âmbito da fotografia e como foi o início dessa profissão. Bom, todo mundo tem um estigma que a pessoa cega, ela tem que ser massoterapeuta, certo? Ela tem que trabalhar como professor, né? Ou como advogado. Então, assim, tem algumas profissões que as pessoas têm a visão de que a pessoa com deficiência só tem que fazer aquela profissão, tem que ir naquele campo profissional. E eu resolvi inovar, eu resolvi questionar essa sociedade, né? Eu sou cego, mas eu posso apreciar as imagens, eu posso ser um fotógrafo. E a minha caminhada profissional, ela começou primeiro pelo amor pela fotografia, quando jovem, lá em Bom Jesus, no estado do Piauí. Depois eu vim para São Paulo, né, com 20 anos de idade, continuei naquela questão do hobby, e aí aonde que eu fui me profissionalizar? A partir do momento que eu fico deficiente visual, né, que eu tive uma oportunidade em fazer a cobertura dos Jogos Paralímpicos em 2016. Foi aonde o mundo conheceu o meu trabalho. E aí eu criei um projeto chamado Fotografia Cega, onde eu ministro palestra, onde eu dou workshop de fotografia cega para pessoas com e sem deficiência. Porque eu acho que a fotografia ela tem que ser inclusiva. E a gente tem que acabar com os estereótipos de que a fotografia é só para quem enxerga. Não, a fotografia é para todos. É isso mesmo, João. Temos mais uma pergunta para o Rogério. Tá bombando de pergunta, viu, gente? Que bom. Rogério, como você vê o corpo do bailarino com deficiência na dança contemporânea? Boa pergunta. O corpo de um bailarino com deficiência, ele serve muito como uma fonte de pesquisa de momento, né? No seu primeiro espetáculo que tinha no meu próprio, na companhia, né? Desenvolveu uma pesquisa muito séria com relação a isso. A gente trabalhava exatamente essas questões de corpos não normatizados, de corpos que, por vezes, são até ignorados, corpos de lado, que são corpos, digamos assim, imóveis, e a nossa rua era ir atrás de o que cada cor desse, porque cada deficiência é uma deficiência, e cada deficiência traz um tipo diferente de resolução corporal, né? Então, qual a matéria-prima que esse corpo teria nos dar? E a partir disso, a gente unir elementos para fazer a criação de uma dança em cima dessas qualidades simples de movimento, né? Eram qualidades de peso, de velocidade, de impulso,
que eram totalmente diferentes da qualidade dos outros bailarinos do que chamar bailarino andante. Então, a partir disso, a gente criava alguma coisa com base nessas qualidades e os outros bailarinos, que é bailarino andante, também aprendiam essas qualidades e tínhamos que tocar. Nós, deficientes, tínhamos que aprender as qualidades deles e eles tinham que aprender nós. E era, eu vou passar para você que era difícil todos os dias. Imagino. Era muito difícil. Agora, a última pergunta... Mas era muito rico, sabe? Era difícil, mas rico. É, claro, com certeza. E para a gente encerrar, eu vou fazer mais uma pergunta para o João e tem um comentário também. João, você pode falar, por favor, sobre o capacitismo dentro da sua profissão? Muitas vezes o preconceito e a exclusão acontecem no próprio local de trabalho. Obrigado e parabéns pelo encontro. Obrigado, é uma pergunta muito pertinente. Sim, eu percebo que como fotógrafo cego, as pessoas ainda têm um olhar de desconfiança, têm um olhar de que a gente não tem a capacidade de ver o mundo com o olhar do coração, com as nossas percepções. Então, eu fico muito feliz, né? O ano passado, eu tive uma exposição na cidade de Yokohama, em Tóquio, no Japão. E quando eu percebo que o meu trabalho saiu do Brasil, né? E teve a oportunidade de estar no outro lado do mundo, isso é sinal de que eu estou no caminho certo. E eu não posso me abater com os nãos que eu recebi, com próprias pessoas, tem pessoas cegas ou com baixa visão que falam, não, a fotografia ela não existe para pessoas com deficiência. Eu não me abato com esses questionamentos. Eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, eu estou no caminho da inclusão, eu estou no caminho do empoderamento das pessoas com deficiência. Eu sei que o meu papel é, de fato, inspirar as pessoas para que todo mundo possa fotografar com deficiência. Ter esse elemento de se apresentar, de dizer, eu estou aqui, eu faço parte, eu posso fotografar e compartilhar, editar a minha imagem nas redes sociais. Eu só quero fazer um parênteses. Estamos em pandemia. Será que os sites, né, de museu ou centros culturais estão se preocupando com a gente? Muitas vezes eu vejo falar na televisão, vai ter uma visita virtual. Agora, porque está fechado. E será que tem acessibilidade nessa visita virtual? Será que todos os sites e os museus são de fato acessíveis? Será que quando eu linko lá para assistir um vídeo, ele tem audiodescrição? Será que a imagem tem audiodescrição? Então, a acessibilidade é importante. Então, nesse momento de pandemia, por favor, né, não deixe as pessoas fora da cultura, da arte. Inclusão para todos. É isso. Meu muito obrigado a você, Dione, ao Rogério, a toda a equipe no Núcleo de Educação do Instituto Moreira Salles pela essa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. Eu sei que o meu sonho agora é Tóquio, é Japão em 2021. Eu preciso de parcerias e eu tenho certeza que eu vou representar bem todas as pessoas com deficiência desse país. Porque eu não quero só que o João esteja lá na cobertura dos Jogos Paralímpicos. Eu quero que todas as pessoas com deficiência estejam lá trabalhando. Porque o trabalho traz dignidade. E é dignidade que precisamos. Eu gostaria de pontuar duas coisas na sua fala. Uma em relação ao capacitismo, que eu acho que o capacitismo ele tem um desejo, a vontade de invisibilizar a pessoa com deficiência ou te coloca como um super-herói no lugar de superação, como um super-indivíduo, que as duas coisas, na verdade, te atrapalham no sentido de existência, né? O meu corpo é esse e a partir da minha deficiência eu existo no mundo. E quanto à questão da acessibilidade digital, é bastante importante que não só
as áreas de educação dessas instituições estejam preocupadas, mas que institucionalmente todos os integrantes da instituição estejam preparados para falar sobre acessibilidade, estejam envolvidos e engajados nessa causa. E eu gostaria de encerrar as perguntas com um comentário só um instante, da Renata Bittencourt, que ela diz o seguinte: ouvir a vocês hoje, Rogério e João, nos lembram de como temos que estar dispostos e abertos a desaprender e aprender de novo o tempo todo. Muito obrigado e um abraço invisível e caloroso. E eu gostaria de encerrar a nossa conversa com esse comentário. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, João. Foi um papo muito rico. A gente poderia ficar horas e horas e horas discutindo aqui a respeito de acessibilidade e, acima de tudo, acesso e dignidade. Eu gostaria de agradecer também às equipes de educação, operacional e técnica do IMS que estão nos bastidores. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, todas, todos e todes, obrigado pela participação. E o próximo encontro acontecerá na próxima terça-feira, dia 29 de setembro, às 18 horas, com o tema Saúde e Políticas Públicas no contexto das instituições culturais, com Patrícia Vilas Boas e Cissa Cordeiro, com mediação de Ana Clara Rocama. Obrigado e boa noite, gente.